dois loops, explicitamente, vê a cara dela, certo? Aí, vista a cara dela, né, você vai imaginar o seguinte: a sua expressão em dois loops porque essa expressão em loop, a nossa expressão em dois loops vai ser P2 menos M2 mais esse cara aqui. Na verdade, eu acho que aqui tem menos I desse cara aqui, mais I desse cara, sei lá. Uma coisa a fazer. Menos I desse cara aqui, mais alguma coisa que venha dos dois loops. Vamos ver. Contribuição independente de P quadrado, vinda do diagrama do pôr do sol, né? Mais outras coisas, etc. e tal, mais algo que é P quadrado vezes, o que eu vou chamar também esquematicamente, contribuição do pôr do sol. Certo? Vou fazer o seguinte: mais isso, mais contribuição das duas salsichas aqui para cima, mais P2 vezes contribuição do pôr do sol dependente de P2. Certo? Então, olha só, esse cara aqui junto com esse, eu vou fatorar, vou dizer que é 1 mais contribuição do pôr do sol vezes P quadrado menos M2, né? Mais etc. E mais, eu vou fatorar esse cara aqui, 1 mais esse cara que está aqui, P2 menos M2 mais tarará, dividido por 1 mais esse cara que está aqui. Estou fazendo tudo muito esquematicamente, né? Mas eu acho que é importante entender o esquema da conta. Fazer a conta mesmo, ninguém se livra dela, né? Então, a ideia quando eu falo em transformar em Z vezes isso, é dizer que o nosso Z, tá certo? Vai ser essencialmente 1 sobre 1 mais isso que está aqui, ó. Para cancelar esse camarada que está aqui. O que sobrar aqui, esse animal que está aqui, né, é que vai ser o nosso M2, a massa em dois loops. Tá certo? Que eu vou impor que seja massa física. Mesma coisa de antes. Então eu tenho 3 fontes para absorver as divergências dessa teoria, né? As 3 fontes são Z, M e G. Tá certo? Redefinindo esses caras, a cada ordem perturbativa, né, eu posso provar, e não é fácil, mas é possível provar, que a minha teoria termina finita. Tá certo? No final de tudo. Agora, a origem do mecanismo é essa que eu estou falando para vocês. Tá certo? São 4 horas, eu percebo que a gente não vai conseguir de forma nenhuma terminar o negócio. Né? Mas eu queria usar mais uns 10 minutos, né, só para terminar esse assunto, né, porque isso é uma visão possível da renormalização. Nós temos outra visão possível da renormalização, que é uma visão muito utilizada por aí afora, né? Eu queria falar dela também. Essa visão é a visão de você absorver as divergências dentro dos parâmetros da sua lagrangiana. Tá? Quer dizer, você vai definir também o Z. Você vai fixar o valor do Z. Você lembra, a gente fixou que o γ2 de 0 era a massa física, né, ao quadrado, vamos chamar M2, né, massa física ao quadrado. O γ4 e γ4 também em todos os momentos iguais a 0 era o G, vamos chamar de G2. E você tem também uma condição que é DdP2 do γ2 no ponto 0
é igual a 1. Essa condição é necessária para fixar o Z. Tá certo? Essa fixa o N, essa fixa o G e essa fixa o Z. Certo? Eu gostaria que o Z físico fosse 1, por exemplo. É isso que eu estou pedindo. Se eu derivasse, por exemplo, esse cara aqui, ó, em relação a P quadrado, dava 1, já em P quadrado igual a 0. Essas coisas que estão aqui são chamadas condições de renormalização, porque elas servem para fixar as constantes infinitas que você tem que colocar na sua teoria. Tá certo? Você vê que aqui eu tenho uma constante infinita que eu vou ter que adicionar a massa, de certa maneira, tá certo? E eu tenho que fixar essa constante. Que constante é essa? Eu posso botar essa constante exata, eu posso botar essa constante mais um pedaço, tá certo? E eu vou usar as condições de renormalização para fazer a fixação desse negócio. Fixar essas constantes que eu tenho. Dizer exatamente de que forma que eu estou renormalizando a teoria. E essas condições de normalização tem que manter ordem a ordem de teoria de perturbações, aí para frente. As mesmas condições. Tem mais um ponto aqui que eu não falei para vocês, porque a gente não estudou isso, né? Mas essas condições de normalização, elas têm que ser impostas consistentes com o que você chama de tree level, nível de árvore. Nível de árvore é o nível de ausência de loops. Nesse nível de árvore, a gente sabe exatamente como é que a gente calcula tudo. Exatamente, sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque o funcional gerador das funções 1PI é exatamente a ação. Dá para mostrar isso. Então você sabe fazer essas contas. Quando o gama 2 é a segunda derivada funcional da ação em relação a φ, o gama 4 é a quarta derivada funcional, e aqui pega a derivada segunda e deriva em relação a T2. E essas condições são exatamente as que aparecem favorecidas pela ação. Então, se você não impõe uma condição de renormalização que seja consistente com o seu nível mais básico de teoria de perturbações, você vai ter uma inconsistência no futuro, quando você for para o nível mais básico. Então você tem que fazer isso de maneira consistente. Essa é uma observação meio nebulosa, eu admito, né? Porque a gente não estudou o funcional gerador das funções 1PI. Se a gente tivesse estudado, a gente estaria vendo isso com mais clareza, mas não dá tempo de estudar tudo. Certo? Só se for calcular direto no nível de árvore. Hã? É mais fácil calcular então no nível de árvore. Claro. O nível de árvore é a ação. Direto. Maravilha. Então, a outra visão que eu quero mostrar para vocês rapidamente é essa daqui. Eu vou imaginar o seguinte. Quando eu calculei a função de 2 pontos, eu tive a ingrata decepção de descobrir que dava infinito. Né? Eu poderia ter feito o seguinte, poderia ter voltado lá na minha Lagrangiana, tá certo? E falado assim, olha, eu vou colocar um termo a mais na minha Lagrangiana que vai implicar em novas regras de Feynman, tá certo? Porque cada coisa que você põe na Lagrangiana modifica as regras de Feynman, né? E eu vou botar o coeficiente desse termo de tal maneira que vai cancelar a minha divergência. Tá certo? Então, por exemplo, né, eu podia fazer o seguinte, eu tenho lá na Lagrangiana a teoria φ4, 1 meio dmφ, menos 1 meio dm2 φ2, menos lambda sobre 4 fatorial, lambda não, agora é g. G sobre 4 fatorial φ4. Né? Esse cara aqui eu sei que vai me dar problema. Né? Aí eu boto, adiciono, por exemplo, um cara assim, menos ΔM ao quadrado sobre 2 φ2. Do ponto de vista, eu estou tratando isso aqui como uma interação, muito embora ele seja quadrático. Né?
coisas quadráticas a gente costuma botar na parte livre, né? Mas aqui não, vou tratar como uma interação. Tratando como uma interação, esse termo sozinho, ele me gera uma regra de Feynman. Tá certo? Qual a regra de Feynman que ele vai gerar? É uma regra de Feynman assim. Ele tem um vértice com duas pernas saindo dele. Você pode sempre tratar um termo quadrático como um vértice com duas pernas saindo. Tá certo? Aí o que acontece? Onde você tiver a sua teoria de perturbações em ação, você vai ter que adicionar vértices desse tipo, e a sua regra de Feynman é que esse vértice vem acompanhado do fator menos delta M2 sobre 2. Tá certo? E aí você escolhe delta M2 como sendo em um loop, né? Como sendo menos G M2 sobre 16 P2 epsilon. Se você fizer isso, seu problema em um loop está resolvido. Você já termina com o cara direitinho, bonitinho. E aí você fala, não, e aí o meu M que aparece aqui, né, vai ser a massa física, né, o meu problema. Eu não boto a culpa no M. Boto a culpa nesse cara a mais que eu coloquei aqui. Tá certo? É uma outra forma de fazer a coisa. E o que acontece? Acontece que, por exemplo, se você for calcular a função de 2 pontos, em primeira ordem, por exemplo, você vai ter isso aqui. Ó. Veja que o delta M2 é proporcional a G. Tá certo? Então você tem que manter uma consistência com a ordem perturbativa que você está trabalhando. Né? Então aqui você tem esse cara aqui e os termos de ordem G, que você pode tirar da sua contribuição para a função de 2 pontos, incluem esse camarada que está aqui. Esse mais esse dá uma contribuição finita. Por quê? Porque você escolheu aqui o coeficiente cuidadosamente para dar finito. Culpa sua. Né? Isso é chamado um contratermo de renormalização. Tá certo? Isso é um contratermo. Essa é uma visão que eu acho mais interessante nesse sentido, porque eu acho que as coisas ficam mais organizadas, de certa maneira. Então, você sabe também que vai dar problema na função de 4 pontos, tá certo? Então você põe uma modificação também na função de 4 pontos, que é o seguinte, é um menos B G mira da epsilon sobre 4 fatorial Φ4, onde agora esse B ele vai ser 3G sobre 16π2 epsilon. Certo? Se você colocar esse cara que está aí, então, por exemplo, na função de 4 pontos, quando você for fazer o cálculo explícito dela, né, você tem, por exemplo, esse termo aqui, que é o termo de zero ordem, né, etc. Depois você tem os outros termos. Tem esse termo, que é a primeira contribuição a um loop, mas você tem contribuições que você pode chamar assim. Estou botando um X aqui para dizer que isso aqui é um dos vértices que vão aparecer na jogada. A soma de todos os termos que você precisa ter vai ser tal que vai cancelar a divergência e vai te terminar com um resultado legal. A contrapartida é que esse G que vai aparecer aqui vai ser o seu G finito. Parece mais físico isso. Hã? Parece mais físico, apesar de você ter que bater. Mas pelo menos você muda a coisa que já existe. Né? Esse negócio de massa que muda cada vez é meio estranho. Mas é a mesma coisa. Bom, no final das contas, é exatamente a mesma coisa. Disfarçado.
É um disfarce. Você tem que fazer essas contas antes, de qualquer maneira, né? Tem que fazer. É aí que está. Vai menos trabalho depois, eu acho, quando você bota o contra-perno. Quando você bota o contra-perno, eu acho que vai menos trabalho. Depois é que você pode organizar sua conta melhor, né? Vamos dizer assim, com o contratermo na mão, você vai, por exemplo, vai botar uma coisa desse tipo, então você vai escolher quem é o B necessário que você tem que colocar. Aqui ele já colocou o B porque ele já sabia, ele já tinha feito a conta. Né? Exatamente. Então, essa é a visão de contratermo. O outro termo que a gente tem que colocar, né, é o correspondente àquela divergência proporcional a P quadrado. Então você tem que pôr mais um termo aqui, que é esse cara aqui, ó. Mφ ao quadrado. Tá certo? Olha, qual a cara da Lagrangiana de contratermo? Exatamente a mesma cara do Lagrangiano original. Tá certo? Exatamente a mesma cara do Lagrangiano original. Essa é a brincadeira das teorias renormalizáveis. É você absorver as divergências usando termos que já estão presentes no Lagrangiano original. Não inventar coisa nova. E dá sempre certo, qualquer uma que você uma teoria renormalizável, sim. Agora, tem situações interessantes. Tem uma situação que é particularmente, vale a pena mencionar, né? Que é a seguinte. De repente, né, você consegue absorver várias divergências na sua teoria, mas ainda sobra mais uma. Sobra mais uma, sei lá, na função de 6 pontos. Tá certo? O que você pode fazer? Essa é nova, não tem um termo φ6 no meu Lagrangiano para eu mexer lá e absorver. Então o que eu faço? Eu volto no Lagrangiano e eu boto um termo φ6 no Lagrangiano, tá certo? Com o coeficiente adequado, tá certo? E com uma condição de renormalização correspondente para o gama 6, tá certo? Aí a minha teoria mudou. Minha teoria era uma teoria φ4, passou a ser uma teoria φ6. Perdão, passou a ser uma teoria φ4 mais φ6. Ela mudou. Eu digo que o termo φ6, nesse caso, se isso acontecesse, que não acontece, acontecem outras coisas. Se isso acontecesse, eu diria que o termo φ6 foi gerado dinamicamente. Tá certo? Ele é necessário para fazer a renormalização da teoria em uma certa ordem de teoria de perturbações, ou em um loop, ou em 2 loops, ou alguma coisa desse tipo. Então eu tenho geração dinâmica de um termo de interação. Por quê? Necessidade da renormalização. Se eu não boto esse termo lá, a minha teoria não é renormalizada. Tá certo? Isso acontece numa circunstância, né, muito interessante. Se você tiver férmions em 3 dimensões, 2 mais 1, certo? Então você bota férmions acoplados minimamente a um termo de Maxwell, tá? Aí você vai calcular isso aí a um loop. Você tem uma divergência que você não conserta com a renormalização de carga, nem com a renormalização de função de onda fermiônica, nem com a renormalização de função de onda bosônica. Você conserta essa divergência com a adição de um termo de Chern-Simons. Tá certo? O termo de Chern-Simons é um termo dito topológico. Né? Esse termo é necessário, a renormalização exige a presença dele em um loop. Mas aí a primeira dúvida é a seguinte, cara, e se eu for para 2 loops, 3 loops, 4 loops, e o cara continuar me exigindo coisa? Aí você está numa teoria não renormalizada. Tá certo? Aí você está na teoria não renormalizada. Porque se você aumentar a ordem perturbativa e você continuar tendo que colocar coisa nova para absorver as divergências, então a sua teoria não é uma teoria preditiva. Você tem que impor condições de renormalização adicionais
em cada loop, em cada ordem que você for. Cada condição de renormalização é uma constante física que você tem que fixar. Ora, então, se eu boto mais condições de renormalização, eu boto mais constantes físicas, mais cargas, mais massas, mais não sei o quê. Né? Cada constante dessa é um parâmetro físico. Se você me der uma teoria com infinitos parâmetros, eu prevejo qualquer coisa. Tá certo? Quantizei a gravitação. É o caso da gravitação. Prevejo qualquer coisa. Então, o problema de uma teoria não renormalizável não é que você não consegue transformar ela numa teoria finita. Você consegue. O problema da teoria não renormalizável é que você só consegue fazer isso ao preço de introduzir mais e mais e mais parâmetros a cada ordem perturbativa. E ela acaba sendo não preditiva por causa disso. Tá certo? Esse é o problema de uma teoria não renormalizável. Você quer manter a previsibilidade. Né? Reconhecendo isso, no meados dos anos 80 para anos 90, muita gente passou a pensar, olha, a gente pode considerar teorias não renormalizáveis sem problema nenhum. Por quê? Se as minhas teorias de campo são efetivas mesmo, se elas só valem até uma certa ordem de energia, eu não preciso ir a todas as ordens, eu posso parar numa certa ordem, né? E nessa ordem a teoria está valendo, está sendo boa, eu vejo o que eu posso fazer com a teoria naquela ordem. Se ela descrever bem a natureza, qual é o problema dela ser não renormalizada? É só eu dizendo, não quero a teoria completa, eu quero só a teoria até aqui, tá certo? Então tem um ponto de vista, ainda em vigor, muita gente pensa assim, de que você pode trabalhar com teorias de campo efetivas, já que elas, de fato, muito em função do que eu vou falar na próxima aula, elas parecem mesmo ter limite de validade por energia, tá certo? Parecem ter. Então, isso daí eu reconheço que é assim, uma maneira muito leviana de falar de renormalização, tá certo? Tem um universo de coisas de fora, tem um universo de detalhes técnicos de fora, né? Mas o que é importante aqui, né, é realmente que a gente capte o espírito da renormalização. Eu não espero que nenhum de vocês saia daqui dizendo, eu sei renormalização. Né? Isso não é assim que se aprende. Você tem que sentar e ralar, e fazer as contas sistematicamente, entende? Num texto que esteja preparado para isso. Tem muitos e muitos bons textos. Mas o que eu espero aqui é ter apresentado para vocês uma ideia da renormalização. Por onde que se tenta fazer renormalização. Tá certo? E uma observação final sobre isso é o seguinte. Primeiro que as principais teorias renormalizáveis se mostrou como um teorema que você pode fazer esse procedimento ordem a ordem e definir a teoria de maneira finita no final. Aí você pode ficar com aquela questão, eu posso, mas eu devo? Né? Será que eu realmente não estou jogando lixo para debaixo do tapete, como se diz, né? Essa história de pegar as constantes e transformar as constantes em coisas infinitas, etc. e tal? A resposta é muito, muito complicada, de fato, e requer que se estude profundamente a renormalização. Mas a resposta é, devo. Tenho direito de fazer isso. Eu tenho direito de fazer isso. A teoria de campos, a estrutura da teoria de campos, vista como uma teoria de distribuições singulares, me dá o direito de fazer isso. Os detalhes disso estão num livro chamado Finite Quantum Electrodynamics, do Scharf. Esse cara, ele pega a eletrodinâmica quântica e ele não renormaliza a eletrodinâmica quântica. Ele extrai previsões finitas da eletrodinâmica quântica sem fazer renormalização. Então, qual é o preço que ele paga? Ele trabalha com produtos de distribuições, que você chama de distribuições singulares. Ele encara as distribuições como elas são. E aí você tem análise funcional braba, né, no meio da história. Não é uma coisa palatável de se fazer no dia a dia. Né? Mas o trabalho dele está baseado nos trabalhos do Epstein e Glaser, no final da década de 70, que mostraram que você podia fazer isso e conseguir uma teoria finita, sem mexer
com essa história de ficar regularizando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso, mas é muito mais fácil fazer assim. Parece que não, mas aqui é fácil. Quando você faz a coisa no setup onde você tem o direito de fazer, é difícil. É muito difícil. Tá certo? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre isso. Conforme eu antecipei, né? Tudo bom, professor? Não vai dar tempo da gente terminar o que a gente tinha planejado fazer, né, hoje, né, não deu de jeito nenhum. E o que tá planejado fazer é o grupo de normalização, essencialmente. Né? Então eu queria marcar com vocês para terça-feira que vem, às 2h da tarde, tá certo? Aí na terça-feira que vem a gente se encontra para fazer o grupo de normalização. Provavelmente a gente leva 1 hora mais ou menos, talvez não precise das 2, né? Mas aí a gente termina isso, deixa tudo prontinho. Esse é o esquema final de como as coisas vão acontecer. Tá bom? Então, terça, a gente fecha o assunto.